família, já entendemos a prioridade, já entendemos que é propósito de Deus, é também uma questão de plano pessoal. Nós precisamos tomar uma decisão real e consciente acerca das nossas famílias. Não basta a gente entender a teologia, não basta entender a prioridade, não basta entender que é um propósito de Deus, se a gente não se coloca no lugar de destinatário dessa mensagem. Se a gente não entende que isso é para nós, que nós precisamos, não é nós geral, é você, é o irmão, é a irmã. Todos nós aqui temos que entender que precisamos colocar a nossa casa em ordem. Isso exige uma decisão, é algo real, é algo ativo. Você não pode simplesmente ouvir, dizer um amém e voltar para casa. Tem que sair daqui com uma decisão tomada, de colocar a sua casa em ordem, tomar uma postura real. Nós somos atacados por vários, entre aspas, com D minúsculo, vários deuses, de novo, entre aspas, desenho minúsculo, né? São esses deuses da urgência, que fazem com que a gente relegue a família ao segundo plano, porque agora eu tenho um trabalho para entregar, porque agora eu tenho uma urgência para resolver, e a nossa família vai sempre sendo colocada em segundo lado. Josué, quando entra na terra prometida, olha que eles entram debaixo de uma promessa, depois da vivência do deserto, depois de terem convivido com Moisés, depois de terem feito batalhas espetaculares, eles entram na terra prometida e começam a conviver agora com vários povos diferentes. Só que cada povo desse tinha seu costume, tinha seu Deus específico, e o povo de Israel começa a ter contato com aquelas novidades. Somos nós no mundo lá fora. Nós sabemos a verdade, mas temos contato com as mentiras que Satanás apresenta. E o povo de Israel começa a se enveredar por esses novos deuses, por esses novos costumes, pela novidade, pela evolução. Esse pensamento é evoluído. Nessa aqui lá fora, você está muito atrasado. Esse é o novo pensamento evoluído. Se tudo que evolui fosse bom, o câncer é uma maravilha, porque câncer também evolui. Então, o fato de o pensamento estar evoluindo não significa dizer que ele é bom. Bom é o que Deus nos ensina. E Josué chama o povo de Israel e fala: olha, vocês estão convivendo com essas dificuldades, com essas novidades, mas nós precisamos tomar o que eu estou falando agora, uma posição real e específica. Nós precisamos tomar uma postura, uma decisão. Eu não sei quanto a vocês, e aí entra o texto daquela parte do versículo que nós lemos. Josué fala: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele toma uma postura, ele decide o que ele vai fazer, ele não fica inerte esperando o que vai acontecer, ele não fica aguardando, deixa eu ver onde é que a sociedade vai parar. Não, você toma uma posição. Igreja é para se posicionar, e não é se posicionar de forma política, é se posicionar quanto aos seus valores. A igreja tem que se destacar em relação aos valores. Os reformadores, eles diziam o seguinte, que a igreja é a consciência do Estado. Se nós não manifestarmos em defesa dos nossos valores, o Estado nunca vai entender que ele está errando. Então nós não podemos abrir mão dos nossos valores e dos princípios, porque com princípio não se negocia. Deus rege tudo por princípio, e Deus não quebra princípio. Mas o princípio que você quebrar, esse vai quebrar você. Tenha certeza. O princípio que Deus estabeleceu, que você descumprir, é esse aí que vai quebrar a sua vida. Porque com o princípio não se negocia. E a igreja precisa entender, e a igreja somos todos nós, quando a gente sai daqui para fora. Porque aqui dentro é fácil. Está todo mundo no mesmo pensamento, é fácil concordar. Mas quando a gente pisa de fora, que chega o chefe no trabalho, que vai falar contra a família, você tem que ter a sabedoria, não é também você sair dando tilt na cara do seu chefe, né? Tenha a sabedoria, quem não tem, peça a Deus que ele dá, para você poder mostrar qual é o valor que você defende e por que você defende esse valor. Então a postura tem que ser real. Josué 24:15, ele tomou uma postura: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué não ficou inerte. Priorizar a família não é um sentimento, é uma declaração de guerra espiritual, porque a gente sabe que Satanás tem se levantado contra as famílias, e ninguém luta contra aquilo que não é importante. O Satanás não é diferente. Ele sabe por que ele está lutando contra as famílias. Satanás sabe a razão por qual ele está mostrando tantas distrações para todos nós, para nos afastar daquilo que realmente importa, da igreja, de Deus, da família.
E a gente tem que estar atento a isso. Aí vem, ok, eu já entendi por que eu preciso valorizar minha família, foi um plano divino, a família é prioridade, eu preciso tomar uma decisão, mas como eu vou valorizar a família? Você só vai entender como valorizar a família se você entender aquela ordem de gradação que nós falamos no primeiro ponto aqui. Existe uma escala de valores que o próprio Deus estabelece para nós. Qual é o principal valor que você deve se preocupar? E depois desse, qual é o segundo principal valor que você deve se preocupar? E aí nós vamos tratar só de dois que é o que nos interessa para hoje. O primeiro lugar, e até corroborando o que estava sendo tratado aqui na escola dominical, primeiro lugar é Deus. O principal ponto que você deve focar na sua vida, que você deve dar prioridade, primazia, é Deus. A prioridade suprema e inegociável. Em primeiro lugar da sua vida, a primícia de tudo é Deus. Quanto a isso, a gente não abre mão. Família é um presente de Deus para nós, mas nós não podemos permitir que essa família se torne um ídolo em nossas vidas, porque tem muita gente idolatrando o marido, idolatrando a esposa e deixando de fazer a vontade de Deus com medo de Inha ou Inho não gostar. Se preocupe primeiro com Deus. É o amor de Deus que vai nutrir a sua família e não o inverso. Não é o que acontece dentro da sua família que vai definir a forma como você se relaciona com Deus. Deus se move por princípio e não pela forma como você quer. Nós precisamos nos comportar de acordo com os princípios que Ele estabelece. Quando perguntado a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, o que é que Jesus responde? Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e com toda a sua força. Só uma curiosidade aqui, quando vocês veem algum vídeo, alguma coisa de Israel, na frente ali do Muro das Lamentações, eles sempre ficam se sacudindo, né? Os judeus, eles não param, eles ficam sempre assim, nunca. Você não vai ver um judeu parado na frente do computador, eles sempre estão se sacudindo. É por conta desse versículo aqui que diz para honrar a Deus com toda a sua força. Então ele fala, não basta eu estar pensando, não basta eu estar orando, meu corpo inteiro tem que honrar, tem que louvar a Deus. Por isso que eles ficam se sacudindo ali o tempo todo, na frente, quando eles vêm, e não dão as costas para o muro. Eles se afastam, primeiro olhando para o muro, quando estão na distância, aí que eles dão as costas e se afastam. De questão de respeito, né? A forma como eles têm de honrar a Deus. Mas Marcos 12:30 é o próprio Jesus que nos diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Mateus 6:33 vai dizer: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as demais coisas, lhe serão acrescentadas. Isso mostra qual é o principal valor. Na régua de prioridade das nossas vidas, existe algo prioritário e é Deus. Nós não podemos abrir mão disso. A Bíblia nos ensinando qual é o lugar de prioridade para nós: Deus. Quem busca Deus em primeiro lugar não precisa se preocupar com as demais coisas, porque as demais coisas serão acrescentadas. Se você confia em Deus a ponto de buscá-lo em primeiro lugar, você necessariamente vai ter a fé de que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Mas colocar Deus em lugar de primícia também não é tão simples, porque isso exige uma decisão. Exige que você entenda que Deus tem que vir em primeiro lugar em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Qual é o primeiro pensamento do seu dia? É meu celular, né? Minha cabeceira. Acorda, bate logo a mão para ver o que tem de urgente. A tirania da urgência. Ou o seu primeiro pensamento precisa ser para Deus, para agradecer pela noite que Ele te deu, para entregar nas mãos dele o dia que você vai viver. Primazia também passa por isso. Quando você recebe o seu salário, isso é uma questão, vou falar algo pessoal, mas que serve de entendimento e vale muito para os filhos. Eu tenho no meu celular a relação de despesa, né, as coisas que eu preciso pagar. Como eu sou funcionário público, é a vantagem, né? Você recebe tal dia, você consegue pagar tudo no início do mês, não tem que matar um leão todo dia como são os empresários ou os advogados. Né? Então, você começa o mês já com a dívida, né? Graças a Deus, quem é funcionário público já recebe seu salário e já paga. Até na minha lista de despesas, o primeiro é o dízimo. Lá em casa, minha esposa sabe, ela vira para mim e pergunta: já posso pagar a escola dos meninos? O já posso já devolveu o dízimo? Porque antes do dízimo, nada se paga.
Primeiro é Deus. A parte que pertence a Ele tem que vir em primeiro lugar. Se vencer o boleto e eu não devolvi o dízimo ainda, vai vencer o boleto. Mas eu não vou pagar o boleto às 9 da noite sem antes eu quitar a minha obrigação para com Deus. E não é uma obrigação, é honra. Porque quando você devolve o dízimo, você não está sendo obrigado, nem você vai barganhar, como a irmã falou. Não se devolve o dízimo, eu vou devolver esse dízimo porque Deus vai me abençoar. Perdeu o dízimo. Porque quando você barganha com Deus, você macula aquilo que você entrega para Ele. Você entrega dízimo, você entrega oferta por honra. E quem está honrando não está preocupado em receber de volta. Embora a gente saiba que vai receber de volta. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. É você entender que em todas as coisas, Deus precisa vir em primeiro lugar. É no primeiro dia do ano, faça sua oração. É no último dia do ano, encerre com oração, como a gente costuma fazer na igreja. É por isso que a gente se reúne no Réveillon. A primazia precisa ser de Deus. Mas em segundo lugar, qual é o segundo lugar na escala de gradação? Família. Em segundo lugar vem a família, que é o nosso primeiro ministério. Imediatamente após Deus vem o nosso lar. O cuidar da nossa família é uma evidência da nossa fé. Se você tem fé em Deus, necessariamente você cuida de sua família. Porque se você ama, você não quer desagradar. Se você ama a sua esposa, você não quer desagradar a sua esposa. Se você ama seu esposo, você não quer fazer algo que vai deixá-lo desagradado. E se você ama a Deus, você também não vai querer fazer nada que desagrade a Deus. E quando você entende que família é prioridade para Deus, você passa a cuidar da sua. Então, cuidar da família é uma expressão da sua fé. É uma manifestação, uma evidência da sua fé. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, olha que ele usa um conceito e depois restringe. Se alguém não tem cuidado dos seus, todos nós, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Perceba que a Bíblia não está falando, novamente, preste atenção no detalhe, a vida está no detalhe. A Bíblia não está dizendo que fraqueja na fé quem não cuida dos da sua família. A Bíblia diz, nega a fé. É pior. Não é dizer que você está fraco na fé quando você não cuida da sua família. Você negou a fé. Não é que você é como um incrédulo. Não. Você é pior que o infiel. Você está num estágio pior do que aquele que não crê. É esse detalhe que tem. Isso traz uma carga de responsabilidade sobre os nossos ombros. Para a gente entender o quão importante é esse cuidado com a família. Mas existe um outro alerta que eu sempre costumo fazer, por ser filho de pastor e sempre ter vivido nesse ambiente, eu vejo que isso é comum, é que nós não devemos sacrificar a nossa família por conta de ministério. Serve para pastor, mas serve para líder de ministério dentro de igreja. Porque a segunda prioridade é a sua família. Você não pode sacrificar sua família por conta de ministério. Muitos com boa intenção negligenciam a família dizendo, estou fazendo a obra, vou fazer a obra, e isso prejudica a sua família. Não é isso que Deus nos ensina. Se a gente for lá para 1 Timóteo 3,5, o que é que vai dizer? Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Jesus? Primeiro, cuida da casa. Quando você aprender a cuidar da sua casa, você cuida das coisas de Deus. Quando Deus fala com Ezequias, ele não diz, olha, aquele projeto de construção do templo, está lembrado? A gente precisa concluir aí a minha casa. Ele não está preocupado com isso. Ele fala, coloque a sua casa em ordem, a sua família em ordem. Então existe essa gradação. Primeiro lugar é Deus, segundo lugar é família. Depois vem igreja, depois vem trabalho. Um professor chega em sala de aula, bota um pote, né? E aí ele vai lá e coloca umas pedras grandes dentro daquele pote. Alguns já conhecem essa analogia, essa ilustração. Coloca umas pedras grandes dentro do pote. Aí vira para os alunos e pergunta, está cheio? Aí todo mundo está. Ele pega umas pedrinhas menores e joga dentro. Já estava cheio, mas coube as pedrinhas pequenas. E agora está cheio? Os alunos, agora encheu. Aí ele pega a areia, despeja, aí cai a areia lá dentro. Agora está cheio? Tá. Ele pega a água. E a água, de novo, ele derrama mais um tanto de água até que realmente fica cheio. Essa ilustração serve para a gente entender o seguinte: as pedras maiores
são os valores de maior gradação nas nossas vidas. Você tem que ocupar o seu tempo primeiro com as pedras grandes, com Deus, com sua família. Depois as outras coisas se ajustam. Porque se você começar colocando água e areia, a tirania da urgência do nosso dia a dia, a sua vida acaba e não tem mais espaço para as pedras grandes. O grande problema é que essa pedra grande é a sua família e Deus. Então, quando a gente permite que a tirania da urgência roube o nosso tempo com água, com areia, com coisas pequenas, nós não teremos lugar para aquilo que realmente importa. Então, isso chama para nós uma responsabilidade sobre a divisão da nossa agenda. Como eu falei anteriormente, só é prioritário se tiver um lugar na sua agenda. Se você deixa o tempo para a sua família quando der tempo, isso não é prioridade para você. Você nunca deixa para segundo plano aquilo que você considera importante. E aí a gente precisa aprender a construir um lar centrado em prioridades. E isso a gente vai perguntar, na prática, amanhã, quando eu acordar, como é que vai ser amanhã pela manhã? Quando eu acordar, o que é que eu vou ter que fazer? Aprenda a investir tempo intencional na sua família. Tem que ter tempo intencional. Família, a sua família não merece o tempo que lhe resta. O tempo que sobrar, depois de tudo, você dedica à sua família. Sua família não é para isso. Sua família é importante. Você precisa aprender a botar a sua família na sua agenda antes das outras coisas. Depois de Deus, obviamente. Primeiro o tempo de Deus, depois o tempo da sua família. As outras coisas vão se ajustar. É preciso ter um tempo intencional. Onde seu coração está o seu tesouro. Se a sua família não for importante, você não lembra sequer de separar um tempo para ela. E é isso que Deus nos chama hoje. A Bíblia vai nos ensinar que a fé é transmitida para os filhos. Deuteronômio 6, 6 e 7. Olha como é importante esse tempo intencional. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Ninguém faz isso se não dispensar tempo intencional. Não é quando não tiver nada para fazer, quando não tiver mais nada para falar com o seu filho, quando Bahia e Vitória não estiver jogando, se não tiver conversa de futebol com o seu menino, aí você fala da Bíblia. Não, é ao acordar, ao levantar, quando estiver caminhando, quando estiver almoçando. Fale das leis, porque seu filho vai entender. Seu filho precisa te ver ajoelhado orando no meio de uma dificuldade. Seu filho precisa entender que no meio da adversidade você ajoelha para orar. Você busca o Deus poderoso. Seu filho nunca vai esquecer. Ele pode até, Deus livre guarde, sair momentaneamente da igreja, glória a Deus, puxa de volta, mas na hora da dificuldade ele vai dizer: meu pai orou, meu pai estava passando por tal situação, minha mãe estava passando por tal situação, e eu vi ele orando, e ele dá lugar, ele vai orar também. Porque quando a gente ensina um menino no caminho que deve andar, ele não se desvia. A mensagem fica, o Espírito Santo auxilia na fraqueza. Quando estiver fraco, o Espírito Santo auxilia. Só que é o seguinte, de novo, presta atenção no detalhe. O Espírito Santo auxilia na fraqueza, não é na inércia. Se você não se esforça, não tem auxílio. Você vai ser auxiliado na fraqueza. Se você ficar lesão, lerdo, como diz lá fora, e não fizer nada, você não vai ter auxílio. Porque ele vai auxiliar na sua fraqueza. Primeiro você precisa se mover. Então esse tempo intencional que nós precisamos ter, é preciso colocar na agenda. É preciso que você dedique, tenha um tempo dedicado à sua família. Só que não é só tempo dedicado, é tempo de qualidade. Porque não adianta você marcar um tempo para a sua família e o celular roubar todo aquele tempo. Não adianta você marcar um jantar e o celular de todo mundo está em cima da mesa. Então tem regras que precisam ser estabelecidas. Se vai almoçar, e mesa é importante, porque se você tem Bíblia, você vê que sempre à mesa aconteceram coisas importantes. Se vai almoçar, se vai jantar, não deixa o celular na mesa. Aquilo só vai tirar o tempo de qualidade da família. Está dentro do carro? Não deixa também não, é hora que está todo mundo junto. É um tempo curto de deslocamento da igreja, tira o celular, uma hora a conversa começa a fluir. Está em casa, não precisa ter televisão ligada na hora que você está jantando, na hora que está almoçando, você tem outras horas para isso. Primeiro a pedra é grande. Tenha tempo intencional, tempo dedicado, tempo de qualidade para a sua família, senão ela não é prioridade para você. São esses pequenos detalhes que vão mostrando para a gente quando é e quando não é prioridade das nossas famílias. E por isso que eu disse, é preciso tomar uma postura, é preciso tomar uma decisão, e uma decisão real. Não é só dizer amém.
É dizer amém e tomar uma decisão. Eu vou mudar, eu vou me ajustar. Assim como o rei Ezequias foi chamado, e aí eu destaquei, não é um crente relapso, é o rei Ezequias. É um homem temente a Deus. Mesmo assim, estava errando nesse ponto. E Deus precisou chamar ele a atenção. Além de você ter esse tempo, você precisa ter amor e honra. Precisa ter amor e honra. Qualidade do tempo é importante. E tem um outro versículo que é muito importante, principalmente para os homens. Veja lá. 1 Pedro 3,7. Aqui é um jab dos homens, né? É um murro na ponta do queijo, como a gente diz. Maridos, vocês, igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Assim agindo, as orações de vocês não serão interrompidas. Opa! Não está à toa esse finalzinho aqui. Se vocês agirem dessa forma, as orações de vocês não vão ser interrompidas. Significa dizer, se vocês não tratar com honra, se vocês não tratar sua esposa com amor, está orando em vão, porque suas orações foram interrompidas. Céu de bronze, já ouviu falar? É a Bíblia que está dizendo isso aqui. É um alerta para nós. É um alerta para nós, homens. A forma como você se relaciona com sua esposa interfere no seu relacionamento com Deus. E isso é grave. Porque muita gente despreza a esposa em casa e na igreja está querendo orar e achando que Deus vai responder. E Deus fica em silêncio e ele fala, Deus está agindo no silêncio. Não, sua oração nem chegou lá. Porque sua oração foi interrompida, não sou eu que estou dizendo. É 1 Pedro 3,7. Vou falar de novo que eu sei que você vai lá em casa. 1 Pedro 3,7. Número 3, que a Bíblia gosta, da Trindade, e o número 7, da perfeição. 1 Pedro 3,7. Honrem, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à sua esposa. Assim agindo, as orações de vocês não serão interrompidas. Essa é uma explicação acerca do cuidado que nós devemos ter com as nossas esposas. Abre parênteses, porque nessa hora que eu levantei finalmente na minha, né? Rapaz, o negócio aqui estreitou, né? Você vai lá e ela olha pra cara, que foi? Não foi nada, rapaz. Desconfiada? Né? É para aprender, é para a gente mudar a forma de agir, né? É para a gente compreender o que a Bíblia está nos ensinando acerca disso. Mas cuidado significa estabelecer limites, estabelecer fronteiras. Quando Satanás está conversando lá com Deus sobre Jó, que Deus fala assim, você veio de onde? Eu adoro esses parênteses, né? Porque eu sou da área de exatas, né? Eu estou nessa área de direito, por acidente de percurso. Eu queria ser engenheiro civil. Meu pai me inscreveu no vestibular de direito. Aí eu passei nos dois, ele chamou lá um juiz e um engenheiro. O engenheiro mandou eu cair fora. Olha, irmão, o computador está chegando, eu sou velho. O computador está chegando, tomando a conta dos engenheiros tudo. Se você vier, você vai ficar desempregado.